Glória a Deus. Não é fácil estar aqui, não. Mas, pastor, misericórdia. Eu falei, pastor, o senhor não estava nem falando nada. Ele, nossa, glória a Deus, pastor, não me pediu para trazer a mensagem nesse mês de missões. Aí ele falou, quarta-feira é você? O quê, pastor? Ele, tá bom, isso foi segunda-feira. Mas amém, estamos aqui. E apesar do nervosismo, é bom poder falar desse tema, esse tema de missões, falar para os irmãos sobre missões, que a gente vem trabalhando o mês sobre temas, né? Jesus vem, por isso eu vou, a gente começou com, eu vou orar, depois eu vou, e agora é compartilhar, promover o Evangelho. E esses temas que a gente trabalhou semanalmente, eles são baseados nos 4 pilares de missões. Orar, ir, contribuir e promover. E nessa semana a gente está promovendo o Evangelho. Só que isso é a missão de quem? Promover o Evangelho. Minha. É de cada um de nós. E a gente vive em tempos de que a gente está sempre esperando, vendo sinais, falando. A gente, pouco tempo, o pastor pregou aqui falando sobre os sinais da vinda do Senhor, o princípio das dores, e a gente fica sempre olhando, caramba, o Senhor está vindo, Ele vai vir. E às vezes a gente se pergunta, Senhor, quando o Senhor vai vir? Mas mais importante do que quando Ele virá, eu acho que a gente precisa se perguntar, o que eu estou fazendo enquanto Ele não vem? Estamos vivendo como quem espera que Ele vem? Porque Jesus vem, e isso não é uma notícia para nos assustar, mas uma verdade que deve nos impulsionar. Quando a gente, por exemplo, está 2 semanas sem um grupo vida, e na primeira semana, às vezes a gente está cansado e fala, nossa, é tipo um alívio, mas eu estava até conversando com a Gabi, eu falei, nossa, eu me sinto mal por pensar que é um alívio, porque eu queria estar lá também, ao mesmo tempo que descansar também é bom, mas eu queria estar lá porque, gente, eles precisam ouvir. Boa parte dos jovens e adolescentes que vêm aqui na igreja não são cristãos, e eles precisam ouvir, e a mensagem precisa ser pregada, o evangelho precisa ser pregado, e a gente tem que orar para que a semente que a gente planta neles, um dia caia numa terra fértil, que hoje pode não ser, mas quem vai fazer a terra fértil, a terra que não é fértil se tornar fértil é o Senhor. E promover o Evangelho, meus irmãos, é o nosso chamado enquanto nós aguardamos. Não é só responsabilidade de quem vai para outro país ou cidade. É missão de quem entendeu que se Jesus vem, eu não posso ficar parado. E o tema de missões é até está sendo trabalhado no Vida, ele foi baseado em 5 pilares, em 5 melhores convicções que nós precisamos ter, que todas se resumem em como nós devemos promover o Evangelho, em como nós devemos anunciar o Evangelho, em como devemos fazer discípulos. E o primeiro ponto é que nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor. O texto base para o texto é o nosso tema, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E nós precisamos recebê-lo como Senhor, porque não tem como nós promovermos um reino que não governa a nossa própria vida. Não adianta eu vir aqui na frente e estar falando, irmãos, precisamos fazer do Senhor da nossa vida e eu não ter Ele como Senhor. E o que é ter Jesus como Senhor? É fazer com que Ele governe e reine em todos os pontos da nossa vida. Às vezes a gente procura o Senhor só quando a gente está precisando.
Nossa, Senhor, está acontecendo esse problema aqui, eu preciso de ajuda. Nossa, Senhor, esse outro aqui está acontecendo. A gente procura o Senhor como um bombeiro que está apagando sempre nossos incêndios. Mas a gente precisa procurar o Senhor para direcionar a nossa vida, nas decisões que nós iremos tomar no nosso dia a dia. Eu até falo com os adolescentes na EBD que é quando a gente tem 2 pontos, tipo uma dicotomia. A gente precisa perguntar sempre ao Senhor para nos direcionar, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter o Senhor como um oráculo, em que nós não fazemos nada. A gente pergunta tudo ao Senhor, fala, Senhor, eu preciso disso, e muitas das vezes eu digo isso no sentido, a gente procura, ora, mas não procura o que Ele já falou. A gente tem a palavra de Deus, e a gente precisa receber o Senhor e viver essa vida, porque Ele já falou para a gente. Se a gente lê a palavra de Deus, meus irmãos, a gente tem ali instruções para tudo que nós precisamos. A gente precisa ter essa vivência, que vai ser falado no outro ponto, mas eu já adianto aqui, a gente precisa ler a palavra, fazer nosso devocional, entender o que o Senhor diz ali, porque a palavra de Deus vai dizer que, em Lucas 6,46, diz o seguinte, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Às vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, eu preciso tanto disso aqui. Senhor, eu preciso dessa coisa. Senhor, está difícil aqui. Mas em quantos pontos da nossa vida a gente não deixa que o Senhor governe? A gente não faz conforme o que o Senhor mandou. E é difícil porque muitas das vezes vai bater contra o nosso próprio ego. Às vezes a gente tem dificuldade de amar o irmão, de amar a pessoa próxima. A gente tem dificuldade de de liberar o perdão. A gente tem dificuldade de aceitar aquilo que é muito contraditório e que, sabe, a gente não se aproxima das pessoas. E antes de falar de Jesus, meu irmão, nós precisamos viver sobre o seu reino, sobre o seu governo. Receber Jesus como Senhor é reconhecer sua autoridade e obedecer à sua vontade. Recebê-lo como Senhor é colocar minha vida sob seu governo. Isso muda tudo. A gente precisa receber Jesus como Senhor muito mais do que como uma oração feita. Muito mais do que eu vou ao culto todos os domingos e todas as quartas, e eu vou em todos os vidas, e eu participo de todos os cultos de orações, e todos os cultos da família, e eu participo de tudo que pode acontecer, mas a gente só está ali, participando, mas não tem na nossa vida diária Ele como o governador das nossas decisões. E promover o Evangelho, nós precisamos fazer isso quando nós temos Ele como Senhor. Precisamos adotar essa prática de ter uma vida entregue, e não cultos e eventos, entende? A gente não pode ter isso, precisa ser a vida, o dia, quando acorda, quando a gente fala com a pessoa de casa, quando a gente fala com o vizinho, por mais difícil que seja, a gente precisa fazer isso. E a palavra de Deus vai dizer em João 14,15 que se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Promover o Evangelho começa com ser o Evangelho, viver sob o senhorio de Cristo. Quem promove o reino precisa estar submisso ao rei. E eu digo isso aqui, às vezes o irmão pode estar pensando, caramba, como que eu faço isso? Irmãos, é difícil, não é fácil. Não é fácil viver sobre o senhorio de Deus, porque como Paulo vai dizer, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. É a carne lutando contra o espírito o tempo inteiro. E
a gente precisa fazer isso com um segundo ponto, porque não é fácil, mas a gente precisa perseverar na sua presença. Porque hoje eu posso não fazer isso, mas eu preciso perseverar e amanhã buscar fazer isso. E no outro dia, de novo. E de novo. E de novo. Porque a gente vive num processo de santificação. Somos santos aqui? Puros, sem pecados? Não. O sangue do Senhor nos redimiu de todo o pecado. Mas a gente vive num processo que a gente está se santificando. Buscando ser cada dia mais parecido com o Senhor. E lá na glória, quando Ele vier, ou nós irmos, o que acontecer primeiro, lá nós seremos santos. Nós seremos totalmente livres do pecado, lá na glória. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos perseverar. E promover Jesus exige coerência entre o que eu creio e o que eu vivo. Antes de falar dele, preciso viver por ele. Se Jesus não governa a minha vida, como posso promover seu reino? Perseverar significa continuar firme, sem desistir, mesmo diante das dificuldades. A missão exige constância. Por isso, precisamos estar enraizados em Cristo, buscando diariamente em oração, leitura da palavra e jejum. Quem é meus alunos aqui de EBD sabe que que é oração, leitura da palavra e jejum? Arroz, feijão e batata. É o básico, assim, para comer. É o básico. Você sobrevive, você vive com isso. Arroz, feijão e batata. Orar, ler a palavra e jejuar. A gente precisa fazer isso com constância. Eu já comentei com eles que fazer a devocional diária não era algo que eu fazia constantemente. E a minha vida mudou totalmente, quando eu comecei a ler a palavra, a orar todos os dias intencionalmente. Não somente aquela oração, Senhor, obrigado pelo dia, amém, mas orar intencionalmente, ler a palavra de Deus. E as provas vêm, as dificuldades vêm, e às vezes elas batem forte. E o que sustenta é você estar bem alimentado. Quando vem uma doença, se você não se alimenta, ou se você não está bem nutrido, ela vai bater muito mais forte do que se você estivesse bem nutrido. E no mundo espiritual, a gente fazendo essa analogia, se você não está nutrido, se você não se alimenta da palavra do Senhor todos os dias, se você não ora, não busca o Senhor todos os dias, um dia virá a dificuldade, porque o Senhor disse que virá. As tribulações, as adversidades vão vir. Mas o que Ele prometeu? Que Ele estaria conosco até o fim. Só que, para Ele estar conosco, nós precisamos buscá-lo também. Nós precisamos trazer Ele para perto. Porque não podemos afastar Cristo de nós. Não podemos afastar quando tomamos as atitudes, quando pecamos. E Salmos 105:4 vai dizer: buscai o Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. É constante, não para. Às vezes cansa, às vezes você está cansado, não está com vontade de orar, não está com vontade de ler a palavra do Senhor, está com zero vontade de jejuar, mas você precisa fazer o quê? Precisa fazer. Porque às vezes é igual ir para a academia, você está sem vontade, zero, não quero fazer exercício nenhum. Mas quando você vai, depois que você começa, fica bom. E nós, irmãos, não promovemos missões na força do braço, mas na força do Espírito Santo, que age por meio de nós. 1 Coríntios 2, versos 4 e 5. Pode colocar, por favor, Cláudio? 1 Coríntios 2, 4 e 5. Amém. Os irmãos podem me ajudar lendo, por favor? Minha
Nossa fé, ela não é baseada no que os homens dizem, mas no que a palavra do Senhor diz. Ela é baseada na sabedoria de Deus, no poder de Deus e não na sabedoria humana. Quem promove o Evangelho precisa ser cheio da presença dele, não de estratégias humanas. É na presença de Deus que recebemos direção, que recebemos ousadia e amor pelas pessoas. Não adianta nós estarmos aqui, nós falarmos, nós pregarmos, nós fazermos o que for, se o Senhor não estiver conosco. A palavra vai bater vazia, sem peso nenhum, porque a gente está querendo fazer na força do nosso braço. Não adianta ter as estratégias, o livro de não sei o que lá, se não tiver a presença de Deus para agir, porque é Ele que faz a obra, é Ele que salva as pessoas, é Ele que transforma o coração. Então, nós precisamos, primeiro, recebê-lo como Senhor e ter Ele como Senhor da nossa vida, de forma completa. E precisamos perseverar na presença dEle, perseverar que Ele seja o Senhor das nossas vidas. O terceiro ponto, meus irmãos, de como nós vamos promover o Evangelho, o primeiro e o segundo é nosso. É a gente trabalhando em nós mesmos. Agora nós precisamos fazer o quê? A gente tem o Senhor como o Deus, como o Senhor da nossa vida. Ele governa todas as nossas decisões. Buscamos na palavra dele, em oração, em jejum, todos os dias, querendo saber o que Ele quer que nós façamos. Agora nós vamos anunciar o Evangelho. E é uma missão urgente, irmão. Anunciar precisa ser feito porque, como diz a nossa divisa, que o Senhor virá quando o que acontecer? Quando todos os povos, todo mundo, todos os lugares ouvirem a palavra de Deus. Então, virá o fim. Marcos 16:15 vai dizer o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E o que é o Evangelho? Oi? As boas novas, perfeito. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e oferece perdão e vida eterna. Pelo quê? Pela crença. Por crermos que o Senhor é o Filho de Deus. Como o eunuco perguntou a Filipe, se eu não me engano, perguntou, já li tudo aqui, o que eu preciso para ser salvo? Crer que Jesus é o Filho de Deus e ser batizado, e será salvo. Aí ele, tá bom, eu creio. E se batizou. É a fé em Jesus. E é essa fé que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou, e que Ele oferece perdão e vida eterna, isso é o Evangelho. Isso é anunciar as boas obras. E por que nós precisamos anunciar? Porque é um mandamento de Jesus, primeiramente. Marcos 16:15, como eu falei, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Segundo, que nós precisamos anunciar, porque as pessoas precisam ouvir. Romanos 10:14, um pedaço dele vai dizer, como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Eles precisam ouvir, porque também em Romanos vai dizer que todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. E precisamos anunciar, porque anunciar a palavra de Deus é um sinal da volta de Cristo. Quem aqui quer que Cristo venha? Levanta sua mão. Todos nós queremos que Cristo venha. E anunciar a palavra de Deus é um sinal da volta de Cristo. O Evangelho precisa alcançar todas as nações antes que Jesus volte. E como nós podemos anunciar o Evangelho? Nós podemos anunciar, primeiro, com a nossa vida. Nosso testemunho diário deve refletir a Cristo. Mateus 5,16.
Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Quais obras devem brilhar? Todas as boas obras. Todas as coisas que nós fazemos, existem pessoas vendo, existem pessoas olhando, existem não crentes e crentes vendo, e a nossa vida precisa ser um testemunho diário que deve refletir a Cristo. A gente precisa tomar cuidados com o que a gente fala, como que a gente anda, qual o testemunho que estamos dando quando entramos numa conversa. É a nossa vida, o dia a dia, o diário. É perseverar também nisso, de tomar cuidado com o que a gente faz, porque fazer o que o mundo faz é muito fácil. É fácil o caminho, é largo o que leva à perdição, mas o que leva à salvação é estreito, é difícil, é trabalhoso. Nós precisamos, outra forma de anunciar é com palavras. Devemos compartilhar a mensagem do Evangelho com ousadia e coragem. Atos 4:29 diz: E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concedes a teus servos coragem para anunciar tua palavra. É o Senhor que nos dá a coragem, é o Senhor que dá aquilo que nós precisamos falar, é o Senhor que age por meio de nós quando nós temos Ele como Senhor e perseveramos na presença dEle. É o Senhor que vai falar. Nós precisamos anunciar o Evangelho com amor, anunciar a verdade sempre com graça e compaixão. Colossenses 4, 5 a 6 diz o seguinte: Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveite bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Como cristãos, do fruto do Espírito, né, um dos gominhos, vamos botar assim, do fruto do Espírito, é ser uma pessoa amável, é ser uma pessoa agradável, é ser uma pessoa que outras pessoas gostem de estar perto, porque como nós podemos anunciar o Evangelho se ninguém quer estar perto da gente, porque somos iracundos, que somos brutos na nossa forma de agir. E nós precisamos anunciar com amor, agir com amor. Nós precisamos anunciar o Evangelho com ações, anunciando o amor de Deus através do serviço ao próximo. Tiago 2 vai dizer sobre que a fé prática, sobre nós servirmos. Como veem, a fé por si mesma está morta, a menos que produza boas obras. Tiago 2,17. Então, qual é o primeiro ponto? Nós precisamos recebê-lo como Senhor. O segundo ponto, que depois que recebemos como Senhor e Ele governa tudo a nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Perseverar. Quer dizer o quê? Vai vir luta, vai vir provação, vai vir dificuldade, mas a gente não pode parar. A gente só tem que continuar. Por mais difícil que esteja, a gente precisa continuar perseverando na presença do nosso Deus. A gente precisa anunciar o Evangelho, trazer pessoas. Promover missões é criar oportunidade para que outros conheçam Jesus. Você pode estar em São Pedro da Aldeia, mas sua fé pode alcançar o mundo, seja com sua palavra, com seu recurso ou com o seu tempo dedicado a outras pessoas. Depois de anunciar o Evangelho, meus irmãos, nós precisamos fazer discípulos, que é a profundidade dessa missão. Nós anunciamos e acabou por aí? A gente precisa discipular, que é o quê? Ensinar, né, pastor? Ensinar, e aí faz o quê? Ensina de novo, e tem que ter paciência, pastor. Longanimidade? Tem que ter.
Não é fácil, é difícil. Mas Mateus 28, 19, só o iniciozinho vai dizer: ide e fazei discípulos de todas as nações. Jesus não nos chamou para fazer seguidores de rede social, mas seguidores do reino. Tá aí, ó. Conexão já. A deixa do mês que vem. E o que é fazer discípulos? Não é só aceitar a pessoa, é mudar ela. Por meio da nossa força? A gente já viu que não, por meio da força de Cristo. Então a gente converte e transforma. Mas quem transforma? Jesus. A gente precisa fazer discípulos é acompanhamento e ensino. Caminhar junto, ensinar a Bíblia, orar, é discipular. É trabalhoso. É trabalhoso. Fazer discípulos também é ter uma vida exemplar. Viver de forma que outros possam imitar. 2 Timóteo 2:2 vai dizer o seguinte: Paulo dizendo a Timóteo, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Discipular é testemunhar. Testemunhar com o que a gente já viu, com a nossa vida, perseverando. E para fazer discípulos, meus irmãos, não tem outro jeito, a gente precisa cultivar relacionamentos. E é difícil. E existem pessoas que é mais fácil de lidar com outras. Mas existem pessoas que é difícil, é trabalhoso, é custoso. Eu vou dar a mim como exemplo. Eu tenho dificuldade de criar relacionamentos profundos com outras pessoas. E eu me forço muitas das vezes, porque eu falo, gente, essas pessoas precisam. Muitas vezes o adolescente que precisa ali de que a gente faça um acompanhamento, que esteja junto, e é preciso, é necessário. E isso me tira da minha zona de conforto, porque minha zona de conforto é eu fazer minhas coisas quieto do meu canto. Não me relacionar com ninguém, porque é o meu jeito, eu sou mais quieto. Mas existem pessoas que gostam de estar com outras. Mas a gente precisa cultivar, precisa investir tempo nas pessoas, investir tempo em conhecer, em ouvir suas histórias e identificar onde o Evangelho pode transformar suas vidas. Nós precisamos fazer discípulos no cotidiano, ensinando e compartilhando, usando momentos simples do dia a dia para a gente falar da palavra de Deus, trazer para ler a palavra. Eu falei aqui no domingo, quando irmãos, a gente às vezes tem um celular e a gente compartilha meme, compartilha figurinha, compartilha um monte de coisa, e coisas engraçadas que não estou falando que são pecados, às vezes um meme, uma brincadeira, não é pecado, dependendo do que você está compartilhando, mas a gente não compartilha, às vezes, uma mensagem, uma palavra, um trecho de uma palavra que tocou em você e você fala, caraca, lembrei de tal pessoa, vou mandar para ela. A gente precisa fazer mais isso, precisa usar cada momento do nosso dia para falar. A gente precisa fazer discípulo sendo autêntico. A gente precisa viver aquilo que a gente fala. A gente precisa viver com verdade, com amor, com compaixão, ser um exemplo vivo do amor e da compaixão e da integridade cristã. Nosso comportamento diário pode abrir portas para o discipulado. Eu falo isso, eu falei aqui, eu acho que no culto, mas falo principalmente com os adolescentes. A gente precisa criar, e eu dou sempre a missão para eles, olha, ora por um amigo essa semana, ora, e depois você ora de novo, e você cria esse vínculo com essa pessoa que ela, uma hora, ela pode abrir, ela pode falar, poxa, que Jesus é esse? Como que você consegue fazer isso? Pô, como que é a sua igreja? E abrir de alguma forma, o Senhor transforma o coração. A gente precisa ter esse relacionamento com essas pessoas. E, por último, mas não menos importante, a gente precisa, muito pelo contrário, é muito mais importante, a gente precisa orar e confiar no Espírito Santo. Porque às vezes a gente ora, a gente faz, a gente discipula, a gente anuncia o Evangelho e a pessoa continua na mesma.
a pessoa não muda, a gente precisa confiar que é o Espírito Santo que vai agir nela. A gente precisa continuar orando e continuar perseverando, não só na presença do Senhor, mas perseverando em anunciar o Evangelho, perseverando em fazer discípulo. Fazer discípulo, por essência, já é perseverar. Promover o Evangelho é formar discípulos. Se você discipula alguém, você está promovendo missões na prática. Promover missões é fazer do nosso cotidiano um campo missionário. Promovendo encontros com Cristo através de relacionamentos. E, às vezes, você pode talvez não fazer isso na igreja, mas, por exemplo, pais, seus filhos são os seus discípulos. São eles que a Bíblia fala que vocês precisam educar, criar na palavra. E é ali que começa. E, para a gente finalizar, meus irmãos, a gente tem uma promessa. Pode botar a capa, que está o... Obrigado. O que diz aqui no finalzinho? Testemunho e todas as nações. Então, e o que é esse fim? É a volta de Jesus. Ele vai voltar. E morar no céu é o destino de quem vive a missão. Filipenses 3:20 vai dizer o seguinte: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós, tem uma música que canta, né? Eu não sou daqui, para casa voltarei. Nós não somos cidadãos daqui. Somos embaixadores do reino de Deus aqui. Isso quer dizer o quê? Se você é embaixador, o que você quer dizer? O que é um embaixador? Exatamente. Onde você está passando, ali é o reino de Deus. Ali precisa ser o reino de Deus. A gente precisa ser sal e luz no mundo. Nossa missão, meus irmãos, tem um destino. E morar no céu não é só recompensa. É o motivo disso tudo, sabe por quê? Sabe por que é o motivo? Quem é que vai estar lá? O Senhor, Deus. Se Deus não tivesse nos céus, não seria os céus. Seria o inferno. Porque é lá que não existe a ausência de Deus. Mas no céu há a presença do Senhor. A luz dele ilumina tudo e não a noite. Não há escuridão, não há trevas, não há dor, não há dia ruim. Só há bonança, só há saúde, só há esperança, só há tudo de bom. Por quê? Porque o Senhor é que está lá. Anunciamos o Evangelho, formamos discípulos e promovemos missões porque existe um reino que nos espera. João 14, 2 e 3 vai dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vocês, e quando estiver tudo pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Quem disse isso? Jesus. Ele foi, mas ele vai voltar. E enquanto ele não volta, o que a gente faz? A gente promove Jesus como? Com a nossa vida, com o meu exemplo. E pensa assim, eu promovo Jesus com o meu exemplo, com a minha vida. Eu promovo Jesus, o Evangelho, com os meus relacionamentos. Eu promovo Jesus, eu promovo o Evangelho com o meu apoio aos que vão. Eu promovo com o meu discipulado, eu promovo com o meu amor. Porque este Evangelho do Reino
será pregado, meus irmãos, e então virá o fim. Aí ficam algumas perguntas para mim e para vocês. Se perguntem a si próprios. Eu já estou promovendo o Evangelho? Quem eu estou discipulando? Onde Deus está me chamando para agir? 3 perguntas. Eu já promovo o Evangelho? Quem eu estou discipulando hoje? Onde Deus está me chamando para agir? É na sua família? É na sua vizinhança? É no seu trabalho? É na igreja? É num campo missionário fora da sua igreja? Que nós, irmãos, sejamos aqueles que apressam a vinda do Senhor, promovendo o Evangelho com tudo o que temos e tudo o que somos. Vamos orar?